conhecido, mais estudado por Allan Kardec e mais comum na prática das comunicações mediúnicas, porque facilita todo o processo de comunicação, que são os médiuns escreventes ou psicógrafos, aqueles que recebem dos espíritos uma mensagem, uma comunicação por intermédio da escrita, utilizando de recursos do médium e de recursos do espírito comunicante. Bom, Allan Kardec agora vai tratar de explicar um pouco mais a importância da mediunidade e de que maneira nós temos que pensar a mediunidade do ponto de vista do seu uso. Como é que o médium deve proceder, o que é essa faculdade e de que maneira ele deve fazer uso dela. É o que a gente vai ver agora nesse item 198 de O Livro dos Médiuns. Vejamos o que Kardec vai nos dizer nesse item. Quando existe o princípio, o germe de uma faculdade, esta se manifesta sempre por sinais inequívocos. Limitando-se à sua especialidade, pode o médium tornar-se excelente e obter grandes e belas coisas. Ocupando-se de tudo, nada de bom obterá. Notai de passagem que o desejo de ampliar indefinidamente o âmbito de suas faculdades é uma pretensão orgulhosa que os espíritos nunca deixam impune. Os bons abandonam o presunçoso, que se torna então joguete dos mentirosos. Infelizmente, não é raro verem-se médios que, não contentes com os dons que receberam, aspiram, por amor próprio ou ambição, a possuir faculdades excepcionais, capazes de os tornarem notados. Essa pretensão lhes tira a qualidade mais preciosa, a de médiuns seguros. Sócrates. Esse texto admirável de Sócrates, que está aqui no Livro dos Médiuns, nesse item 198, notamos alguns pontos essenciais. Inicialmente, Sócrates observa que quando o germe da faculdade existe, que esta faculdade se manifesta naturalmente. Nós, estudando aí o Livro dos Médiuns, percebemos que a faculdade mediúnica, quando ela existe, ela se manifesta. Isso significa que quem não tem esta faculdade, não há nada que faça surgir. Então a faculdade mediúnica, como qualquer faculdade, é algo que surge com o indivíduo desde o seu nascimento, ou que surge em algum momento de sua vida, mas é preciso que essa faculdade exista em germe para que ela possa ser desenvolvida. Então ninguém se transforma em médium não tendo em germe a faculdade mediúnica. Por isso nem todo mundo é médium no sentido estrito do termo, como nós já vimos. No sentido geral, todos somos médios, mas nesse sentido estrito, nem todos somos médios. Agora vamos aprofundar um pouquinho a questão da mediunidade com a moral, que é o nosso tema fundamental do seminário. De que maneira a moral participa da mediunidade? Vejamos o que vai nos colocar Kardec aqui em O Livro dos Médiuns, nesse item 226. O que diz Kardec? O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Veja a importância da pergunta. Kardec quer saber da relação entre o desenvolvimento da mediunidade com o desenvolvimento moral. Ou seja, se você se desenvolve moralmente, a faculdade se desenvolve. Ou se a faculdade é bem desenvolvida, isso tem algum respaldo moral? Veja o que os espíritos vão responder a essa pergunta de Kardec. Não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independe do moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Veja que informação importante. Primeiro, essa independência entre o desenvolvimento da faculdade e a moral. Isso significa o seguinte: um médium pode ser um excelente médium, por exemplo, psicógrafo, recebendo facilmente uma série de comunicação escrita dos espíritos e mesmo assim não ter nenhum progresso moral. Ou seja, você pode ter um médium perturbado moralmente falando, desequilibrado emocionalmente falando, e no entanto ser um bom médium, tem uma faculdade bem desenvolvida, podendo receber comunicações pela psicografia de vários espíritos. Então a sua mediunidade enquanto faculdade
pode ser muito boa e não guarda nenhuma relação com o seu progresso moral. Ou seja, você pode ter um bom médium e ao mesmo tempo não ser um médium do ponto de vista moral evoluído. Vale a mesma coisa no sentido inverso. Você pode ter um indivíduo com um grande progresso moral, com um grande equilíbrio de suas emoções, com uma conduta moral adequada e, no entanto, não ser médium, não ter nenhuma faculdade mediúnica. Um exemplo que nós temos é o exemplo do próprio Allan Kardec. Allan Kardec era, na escala espírita, um espírito superior, que já dominava completamente suas emoções, que não cultivava nenhum sentimento ruim, um espírito muito evoluído do ponto de vista moral. No entanto, não tinha nenhuma faculdade mediúnica, não era médium no sentido estrito do termo. Era médium no sentido geral, como todos os somos, mas no sentido estrito não era médium, não era psicógrafo, não era médium falante, audiente, vidente, não tinha nenhuma mediunidade específica e, no entanto, tinha um grande progresso moral. Então veja esta independência. Você pode evoluir moralmente ou intelectualmente e não ser médium. E nunca a faculdade mediúnica se manifestar. Por outro lado, você pode ter uma boa faculdade mediúnica, pode ser um grande médium psicógrafo, um grande médium psicofônico, um grande médium de efeitos físicos e, no entanto, nenhum progresso moral ou pouco progresso moral. Não há relação entre o desenvolvimento moral da pessoa no campo dos seus sentimentos, de sua conduta, com a faculdade mediúnica. O mesmo ocorre isso com várias outras faculdades humanas. Você pode ter uma criança que desde cedo tem uma faculdade ou uma habilidade matemática monumental, que seja capaz de grandes cálculos rapidamente, como a gente encontra na história da humanidade, pessoas com grandes habilidades no cálculo, e, no entanto, serem pessoas, do ponto de vista emocional, do ponto de vista da conduta, não serem pessoas moralizadas ou fortemente moralizadas. Então, esta independência entre uma faculdade e os aspectos morais do indivíduo. É isso que essa questão aqui evidencia muito bem. A moralidade é independente da faculdade mediúnica, mas não do uso que se faça da faculdade. Então os espíritos deixam claro que no uso a moral está presente. Se o indivíduo vai usar essa faculdade mediúnica a benefício das pessoas, se vai buscar evocar espíritos superiores a fim de ouvir as orientações dele, se vai buscar explorar a faculdade mediúnica no sentido de transmitir conhecimentos, de ajudar as pessoas, isso vai depender da sua moralidade. Então, um médium que não tenha domínio sobre suas emoções, que não tenha uma conduta moral adequada, ele pode fazer um mau uso da sua faculdade mediúnica, dando acessos a espíritos malvados, perversos, mistificadores, ou ele pode usar essa faculdade mediúnica para o seu prestígio, para o seu orgulho, para tentar obter fama, sucesso. Ou seja, a faculdade mediúnica, no uso dela, o desenvolvimento moral é um elemento importante. Mas essa independência está presente e a gente jamais pode esquecer. Allan Kardec teve bons médios na Sociedade Espírita de Paris. Inclusive teve um grande médium na Sociedade Espírita de Paris que depois se perde, não consegue dominar as suas emoções e acaba ao final de sua vida, inclusive até cometendo suicídio. Ou seja, você pode ter um grande médium psicógrafo e dificuldades no campo da moral, das emoções, do sentimento. O que prova esta independência entre a faculdade mediúnica e o desenvolvimento moral dos médiuns. Então, quando você encontrar um grande médium que tem uma boa faculdade, não vai daí concluir que esse indivíduo é muito moralizado. Você não sabe. As questões morais não dependem da mediunidade. A mesma coisa, se você encontrar uma pessoa boa, equilibrada emocionalmente, com grandes recursos no campo da moralidade, não vai daí concluir que essa pessoa é um bom médium. Não há relação entre a faculdade mediúnica e a moralidade. Vejamos o que Kardec vai colocar no que diz respeito agora a este melhor uso da faculdade mediúnica por parte dos médiuns. Vejamos o que ele vai dizer aqui no item 186 de O Livro dos Espíritos. Para que uma comunicação seja boa, preciso é que proceda de um espírito bom.
Para que esse bom espírito a possa transmitir, indispensável lhe é um bom instrumento. Para que queira transmiti-la, necessário se faz que o fim visado lhe convenha. Veja que nesse texto Allan Kardec deixa muito claro quando é que você vai ter uma boa comunicação. Aqui ele coloca os elementos chaves. Primeiro, uma boa comunicação tem que proceder de um espírito bom. Isto é, um espírito que tenha equilíbrio, que vise o bem, que domine suas emoções, que não cultive o mal, que não tenha desejo do mal. Esse é o espírito bom. Então a comunicação boa tem que vir dele. Segundo, para que esse espírito possa transmitir essa comunicação, nós temos dois elementos importantes. Ele precisa ter um bom instrumento, um bom médium, aquele que dispõe dos recursos mediúnicos adequados. Lembrando que não é apenas aquele que oferece os recursos fluídicos, mas também que seja rico em ideias, em conceitos, em conhecimentos, para que esse espírito possa fazer uso desses recursos intelectuais, dos recursos morais do próprio médium, como a gente já discutiu antes, mostrando que o médium participa com esses dois elementos, os elementos físicos, fluídicos e os elementos do seu mundo moral, do seu mundo mental, seus pensamentos, suas ideias, suas emoções. Então nós temos esta condição, o bom espírito vai transmitir uma boa comunicação, se ele tiver um bom médium, e o último elemento, é necessário que o fim visado lhe convenha. Se é um espírito bom, ele vai fazer isso tendo em vista um fim que seja o bem de todos. Então você não vai ter uma boa comunicação de um espírito bom apenas para satisfazer a vaidade do médium, os seus interesses materiais, o seu orgulho, as suas pretensões. É muito importante que o fim visado seja um fim que o espírito acha conveniente, que ele entenda, olha, vale a pena dar essa boa comunicação, esse médium tem todas as condições para a comunicação seja dada e, além do mais, o fim pretendido com essa comunicação convenha a esse espírito. Então essas são condições fundamentais para que você tenha uma boa comunicação mediúnica. Lembrando que nesse capítulo em que liga mediunidade à moral, é muito importante a gente jamais esquecer que o desenvolvimento da faculdade mediúnica exige treino, trabalho, esforço constante do médium para que ele possa aprender a fazer esse processo de sintonia, fazer com que ele consiga entender toda essa mecânica do processo de mediunidade. Essa é uma condição que só o exercício, que só a prática mediúnica vai lhe dar. Aí ele consegue ter as condições para que a comunicação possa acontecer. Agora, se ele quer fazer um bom uso dessa comunicação, se ele quer receber regularmente as comunicações dos espíritos bons, fazer algo voltado ao bem, ele deve sim cuidar dos aspectos morais de sua vida, das suas emoções, da sua conduta, daquilo que ele faz. Porque são essas emoções, são essas condutas, são seus conhecimentos que vão dar as condições para que o espírito bom possa encontrar os recursos necessários a fim de fornecer uma boa comunicação. Então vamos estudar aí Mediunidade com Kardec, mergulhando nessa obra admirável, o Livro dos Médiuns, para aprender como se dá toda essa mecânica e a importância do bom uso da mediunidade por parte de um bom médium. Que a gente possa, então, juntos, continuar estudando o Livro dos Médiuns. Muito obrigado pela atenção, um bom estudo a todos e até uma outra oportunidade.